Em ciência, algumas pesquisas podem ser mais certas do que outras? Ou alguns experimentos são mais verdadeiros do que outros? O que a gente vai ver nesse vídeo agora pode ajudar a explicar esse dilema. Primeiro, a gente vai entender um pouco um pequeno glossário de termos que são fundamentais para um aluno de mestrado conhecer. E aqui eu vou listar eles. Então, a gente já viu sobre o que é uma variável independente ou explanatória. Muitas vezes usado o termo em inglês IV. Uma variável dependente ou de resposta, chamado de DEV em inglês. Nós temos ainda condições experimentais, que são a lista de todos os fatores que estão dentro dos nossos fatores controláveis. É a capacidade de listar todos eles e manipulá-los ou mantê-los fixos durante o nosso teste, chamado de conditional experiments. As condições de controle. Control conditions, que são a lista de todos os fatores incontroláveis, que apesar de eu não poder manipulá-los, eu tenho que saber quais são e poder medi-los, até para identificar se esses parâmetros, se eles estão variando ao longo do estudo ou não. Eu preciso saber o que é uma hipótese nula. Definida como H0. Hipótese nula é a interferência ou a condição de que o teste não foi sucedido, não foi verdadeiro. A gente vai fazer um tratamento térmico em um metal e o metal tratado ou não tratado tem o mesmo resultado. A hipótese é nula. Ela não apresenta diferença de uma para outras. O oposto é o que a gente chama de hipótese alternativa. É a nossa explicação para o efeito que a gente está lendo. É o nosso resultado experimental. Então, se a gente adiciona um aditivo em um polímero, se nós não tivemos nenhum efeito sobre a propriedade, a hipótese de que este aditivo tinha algum benefício é nula, por isso que é chamada hipótese nula. Então, a hipótese nula é que nada isso muda. A hipótese alternativa é que sim, que ele muda, e ele muda em decorrência de alguma coisa. E ainda nós temos a possibilidade de manipulação direta, ou também chamada de ambiental. Manipulação direta, ou direct manipulation, é quando eu posso modificar alguma circunstância. A minha variável de controle, a meu fator de controle, a minha variável independente, eu consigo ir lá e setar um valor na máquina e esse valor fica setado. Mas eu também tenho a possibilidade de ter manipulação indireta, que é quando eu não tenho acesso ao sistema, eu não consigo modificar diretamente, por exemplo, uma propriedade, uma variável, uma composição. A gente chama ela de instrumental, essa modificação. Ou então, instrucional, que é o termo que eu prefiro utilizar para manipulação indireta, que é quando eu tenho a possibilidade de manipular, por exemplo, a temperatura de uma máquina, mas eu não manipulo. Eu vou avisar o operador de que ele vai modificar a temperatura e eu vou retirar a amostra daquela temperatura que ele modificou. Então eu não tenho ação direta sobre o experimento e a ação direta me garante a confiabilidade que foi feito. É por isso que ela é ambiental, eu consigo modificar o ambiente para que a amostra saia conforme eu desejo. Enquanto que na manipulação indireta eu não tenho essa capacidade. Eu vou simplesmente reagir a um resultado que eu já tenho.
Sabendo desses dados fundamentais aqui, a gente pode passar então para o entendimento dos tipos de experimento. Existem 4 tipos de experimento. E é importante saber que os tipos, alguns tipos são muito mais prováveis ou verdadeiros do que outro. A probabilidade de que um resultado de um tipo experimental é maior do que em outro tipo experimental. Então, em primeiro lugar, nós temos o que chamamos de experimento verdadeiro ou puro. O experimento verdadeiro ou puro, ele tem como característica a aleatoriedade. Eu consigo modificar de forma aleatória, preparar a amostra de forma aleatória, analisar os dados de forma aleatória, eu consigo fazer o primeiro, depois o último, depois o do meio, eu consigo pegar meu material, separar em 2 grupos, e qualquer um dos grupos eu consigo modificá-lo, eu consigo tratar um ou tratar outro, eu consigo arquivar um, arquivar outro, eu consigo fazer qualquer comparação independente da onde a amostra saiu. Então eu tenho uma aleatoriedade no sistema. Eu tenho a delimitação de todos os meus do meu controle experimental, ou seja, eu consigo garantir que meus fatores controláveis estão estáveis e eu sei qual é o valor deles. Eu também tenho manipulação direta dos meus dados. Eu consigo pegar a minha amostra, modificá-la sem depender de um terceiro ou depender da própria natureza. Eu tenho conhecimento de quais são as minhas condições de contorno, as minhas condições incontroláveis. E além disso, eu tenho a presença de um grupo de controle. Parte da amostra eu modifiquei, parte eu não modifiquei. Então eu consigo separar os resultados da parte modificada e da parte não modificada. O experimento puro é a forma mais correta e verdadeira e o resultado obtido a partir dele é o mais válido. A probabilidade dele ser verdadeiro é maior. Em segundo lugar, nós temos o que a gente chama de quase experimento. Mais comum na área médica, mais comum na área de psicologia, na área de biologia, algumas vezes. Então, experimento puro é comum nas áreas de ciências duras, como matemática, química, física, a engenharia. Então, tem a possibilidade de mensurar diretamente esses dados aqui utilizando um experimento puro é maior. Por isso que um resultado químico é muito mais importante do que um resultado psicológico. Porque na psicologia, eu muitas vezes vou utilizar um quase experimento, que tem uma validade ou uma probabilidade de ser verdadeiro menor do que o experimento puro. No quase experimento, eu não tenho a aleatoriedade. Então, se eu estou tratando uma condição psicológica de um surto psicológico, eu não consigo imputar em algumas pessoas o surto psicológico e outras não, para ver a diferença, por exemplo, na dieta. Então eu não consigo criar esta variável de forma geral ou de forma pontual na minha população. Então eu não tenho aleatoriedade. Em segundo, eu posso ou não ter delimitação das minhas condições experimentais e eu posso ter ou não manipulação direta. Nos casos de alimentação, na área de nutrição, eu posso ou não pedir que parte da minha população eu consigo separar em grupos amostrais dos meus blocos, e esses grupos amostrais eu posso fazer com que um coma mais vegetais e uma coma mais carne. Então eu consigo criar alguma manipulação direta, apesar de que ela ser limitada, mas eu consigo, por exemplo, dar medicamento para um grupo e outro não, então eu consigo fazer uma manipulação direta. Eu consigo saber quais são as minhas condições experimentais, eu consigo medir as condições experimentais. Da mesma forma, eu posso ou não ter controle sobre as minhas
variáveis independentes. Então eu posso, por exemplo, pedir que alguém se alimente de mais derivados de soja, para verificar a influência de derivados de soja na saúde. Eu consigo até certo ponto ter controle sobre isso, mas eu não consigo fazer com que alguém coma mais do que a quantidade que deve, ou até coma a quantidade que eu estou buscando. Então eu posso não ter controle sobre a minha variável independente. E além disso, eu pode ou não ter um grupo de controle. Eu posso não ter um grupo de controle porque eu posso ou não ter a capacidade de eliminar, por exemplo, algum tipo de alimento de uma dieta, ou como feijão. Eu vou impedir que as pessoas comam feijão para um grupo e outro não. Ou feijão é um exemplo mais simples, mas eu posso fazer algum tipo de controle do tipo contato humano. Eu posso garantir que um grupo não vai ter contato humano para avaliar o efeito do contato humano dentro do meu sistema, onde um grupo não tem contato com humanos e outro tem. Então é difícil ter um grupo de controle para algumas variáveis. Eu tenho questões éticas, questões próprias biológicas, né, que impossibilita, por exemplo, ter um grupo de controle, alguém que não está afetado pelas minhas variáveis independentes. Eu tenho ainda o que eu chamo de pré-experimento. Novamente, é um sistema não aleatório. Então é interessante ver que não é porque é uma pesquisa científica que eu tenho aleatoriedade, por exemplo, ou repetibilidade. Então tem para cada uma dessas tipos aqui, então eu tenho o melhor, o segundo, um terceiro e vou ter um quarto, desses 4 tipos. A possibilidade de repetibilidade, a possibilidade de verificação cruzada. Então tem várias questões que eu consigo, a aleatoriedade do experimento, eu consigo garantir num experimento puro, mas talvez não consiga garantir nos outros. Além disso, não tem grupo de controle. Esse aqui não tem, não é não pode ter, é não tem grupo de controle. Nesse caso, eu tenho controle sobre a minha variável independente. E a forma que ele é conduzido é com pré e pós-teste. Um exemplo de pré-experimento é quando eu vou verificar a influência de um energético sobre o desempenho de alunos na prova. Então eu posso pedir com que um grupo de alunos faça a prova e tome o energético pré, então eu vou avaliar, por exemplo, a capacidade cognitiva dele pré. Ele vai fazer a prova e eu vou medir a capacidade cognitiva pós dele, por alguma mensuração. Então eu tenho controle sobre a variável independente, que é tomar um energético. Eu não tenho grupo de controle, eu não consigo segmentar alguém que não participou do teste, por exemplo, e eu não tenho aleatoriedade. Eu não consigo garantir de forma independente que, apesar que eu consigo dizer a alguns participantes que tenham ou não esse resultado, eu não consigo garantir que, por exemplo, somente pessoas novas tomem o energético ou não, porque eu não consigo separar a minha população em pessoas novas. Eu consigo segmentar a população, uma parte dela para criar uma amostra, mas eu não consigo fazer com que a população inteira responda como meu pré-experimento. Então, em geral, é fazer uma análise, modificar alguma coisa e fazer de novo a análise para ver se a modificação eu consigo ler que antes tinha um valor e depois tinha outro. Que é o exemplo que eu tinha no medicamento de combate ao níveis altos de açúcar no sangue. Naquele exemplo, eu vou medir antes, vou fazer alguma inserção, nesse caso, vou dar um medicamento, e vou medir depois. Se eu ler diferenças entre antes e depois, eu posso condicionar, ou existe a possibilidade de que isso foi causado pelo medicamento, mas pode não ser. Por isso que ele tem menor força estatística ou força de veracidade em relação ao experimento puro. E por fim, o último tipo é chamado de não experimento. Que é uma abordagem científica de mensuração, apesar de ela não ser experimental, e é a observação pura. Esse tipo de análise de teste estatístico, de teste experimental, ele é puramente
puramente correlacional. Um exemplo de não experimento. Se eu vou mensurar a presença de aves migratórias em uma região de mata, então eu vou verificar se, com a passagem dos anos, eu vou medir, por exemplo, a temperatura do planeta e vou medir a presença das aves. E eu vou tentar ver se existe uma correlação. Mas é uma correlação pura. Eu consigo medir, por exemplo, que a temperatura aumentou e que o número de aves diminuiu. Mas eu não consigo inferir de que foi por causa do aumento da temperatura que eu tive uma redução no número de pássaros. Então, por isso que ela é chamada de não experimento. Alguns ramos da ciência, né, o pessoal, nós da área mais hard, muitas vezes consideramos esse não experimento aqui uma abordagem difícil. Mas apesar de que não experimento é utilizado na área de engenharia, dentro da indústria, onde eu tenho uma modificação no processo e eu tenho aumento do número de reclamações de clientes. Eu tenho não experimento. Não é porque eu modifiquei o processo que eu consigo controlar se meus clientes estão reclamando mais ou menos. Eu não consigo criar aleatoriedade. Pode ser que um cliente que tem tendência de reclamar está reclamando de qualquer forma. Eu posso ter outros fatores que estão contribuindo para esse aumento de reclamação. Então é importante ver que eu não consigo experimentar isso e as conclusões que eu tiro de um não experimento são mais fracas, são mais frágeis do ponto de vista científico do que um experimento puro ou de um quase experimento ou até de um pré-experimento. Eu consigo pegar 2 grupos de clientes, fazer uma modificação no meu produto e enviar para eles e depois ler a resposta de satisfação. Estou fazendo um pré-experimento, então eu vou medir a satisfação antes, vou modificar meu produto e vou medir a satisfação depois e vou ver se eu consigo ter a tendência de melhoria de satisfação do meu cliente por causa da modificação. Fazendo pré-experimento. Mas se eu basicamente mudei o meu molde e eu estou tendo mais reclamações, eu não consigo, de forma direta, atribuir a mudança do molde ao aumento no número de reclamações. Porque eu estou trabalhando com um campo de não experimento. É um campo estatístico válido, cientificamente eu consigo ter uma metodologia aplicada para ele, mas eu tenho uma rigidez em termos de resultado menor do que os demais. Então aqui são 4 tipos de experimentos que são importantes de a gente conhecer.